Qual a única certeza que você carrega desde o nascimento? Uma certeza silenciosa, inevitável, que muda cada instante da sua existência. Hoje vamos encarar de frente o mistério supremo, a morte. Prazer, sou Fausto Locatelli, terapeuta filosófico, psicanalista e professor. E hoje quero convidar vocês para refletir sobre a única certeza que carregamos desde o nascimento, a morte. Todos sabemos que vamos morrer. Esta é talvez a única certeza absoluta que temos desde que nascemos. E ainda assim, mesmo com essa obviedade tatuada na existência humana, o medo da morte continua a ser uma das angústias mais universais, profundas e silenciosas da nossa espécie. Por quê? Por que temos tanto medo daquilo que sabemos que é inevitável, inescapável, democrático e absolutamente natural? Porque mesmo os mais religiosos, aqueles que creem com fervor em um paraíso, em uma vida eterna, em um reencontro com entes queridos, ainda tremem ao pensar na própria finitude. É possível que o medo da morte não esteja exatamente ligado ao fim em si, mas à consciência dela. A morte não dói para quem morre, ela dói para quem sabe que vai morrer. Somos os únicos animais que sabem que estão vivos e por isso mesmo sabem que um dia deixarão de estar. Essa lucidez que nos eleva também nos aflige. Como disse o filósofo Epicuro, a morte não é nada para nós, porque enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós não existimos mais. No entanto, saber disso não nos consola completamente, porque o que nos assombra não é a morte, mas o processo de deixar de ser. O que angustia é o intervalo entre o agora e o nunca mais. Tentamos fugir da morte de todas as formas possíveis. Criamos rituais, crenças, ciências, filosofias. Investimos bilhões em saúde, em tecnologia, em remédios, em dietas. Tentamos controlar a vida, como se fosse um experimento de laboratório. Comer bem, dormir 8 horas por noite, praticar atividades físicas, fazer exames de rotina, respirar fundo, como se isso nos desse algum domínio sobre o indomável, como se ao seguir um protocolo de longevidade pudéssemos adiar o inadiável. Mas esquecemos de algo essencial e profundamente irônico. Há quem morra de mal súbito aos 25 anos, enquanto corria na esteira. Há quem seja atropelado por uma bicicleta, enquanto atravessava na faixa. Há quem morra dormindo, em paz, sem qualquer aviso. A morte é, talvez, a entidade mais democrática e anárquica que existe. Ela ignora planos, calendários, prioridades. Não se importa com o quanto você se cuida, o quanto você ama, o quanto você ainda tem para viver. Ela chega e ponto. E ainda assim, surgem especialistas em longevidade, livros, cursos, documentários e conferências sobre como prolongar a vida, como viver até os 100 anos com vitalidade, como enganar o envelhecimento. Mas será mesmo possível isso? Ou será apenas mais uma forma sofisticada e disfarçada de negar a finitude? Quando dizemos que queremos viver mais, será que na verdade não estamos dizendo que não queremos morrer nunca? Que queremos em segredo vencer aquilo que sabemos que ninguém pode vencer? A obsessão pela longevidade pode ser, no fundo, o disfarce mais elegante do nosso desespero. Há um paradoxo cruel em tudo isso. Queremos viver, mas passamos grande parte da vida fugindo da morte e, por consequência, fugindo da própria vida. Como escreveu Montaigne, quem ensina os homens a morrer, ensina-os a viver. Porque talvez só possamos viver plenamente quando deixamos de correr da ideia do fim. Quando paramos de nos enganar com a ilusão de controle e aceitamos com serenidade de quem entende o jogo, que cada dia é, na prática, um dia a menos, e por isso mesmo, um dia inteiro de possibilidade. Talvez o temor da morte seja, no fundo, o medo de não ter vivido. E aqui uma pergunta corta como navalha. Se hoje fosse seu último dia, você teria amado o suficiente? Teria perdoado o necessário? Teria dito o que precisava ser dito? Olhado nos olhos o tempo que devia? Feito as pazes com seus erros e abraçado suas imperfeições? Não é a morte que nos assombra, mas a ideia de chegar ao fim com a sensação de ter deixado algo inacabado. A morte dói, sim, mas muito mais quando a vida foi mal vivida.
Mesmo quem acredita em uma vida após a morte, em um céu, em um renascimento, ainda receia o momento da partida. Por quê? Será porque no fundo ninguém tem absoluta certeza do que vem depois? Será porque diante do abismo do desconhecido a fé por vezes treme? Ou será que, independentemente da crença, o apego ao que conhecemos é maior do que a esperança no que imaginamos? A pergunta aqui não é: você acredita em vida após a morte? Mas você vive como se essa fosse sua única chance de ser quem é? Nietzsche dizia que a vida sem a música seria um erro. E talvez o erro maior seja viver sem ouvir a música do tempo, sem dançar com a fragilidade do momento presente. A morte, quando vista com os olhos menos temerosos, pode ser a grande mestra da existência. Pode nos ensinar a valorizar o agora, a rir mais alto, a amar com mais entrega, a perder menos tempo com bobagens e não adiar o que importa. E se, em vez de temer a morte, aprendêssemos a conversar com ela, a integrá-la ao nosso cotidiano como lembrança constante da preciosidade da vida? Os estoicos, por exemplo, praticavam o memento mori, uma forma de lembrar diariamente que somos mortais. Não por morbidez, mas por sabedoria. Saber que vamos morrer é, paradoxalmente, a única maneira de saber viver com alguma lucidez. Ignorar a morte é o caminho mais rápido para desperdiçar a vida. Mas claro, tudo isso exige coragem. Porque pensar na morte exige mergulhar em perguntas que evitamos todos os dias. Como lidamos com a perda? Como falamos com nossos filhos sobre a finitude? Como tratamos os nossos mortos? Como vivemos nossos lutos? Como nos preparamos, se é que isso é possível, para a nossa própria partida? A morte não é um erro, nem uma falha, nem um castigo. É a assinatura final da existência, o ponto que encerra o poema. Mas, como em todo bom poema, o valor está na beleza dos versos que o antecedem. Como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Perdemos tempo com ódio, com orgulho, com vaidades, com medo. Perdemos tempo com o que não importa. Quando percebemos, a ampulheta virou e a areia não volta mais. Portanto, o que estamos fazendo agora com a nossa vida? O que estamos escolhendo como prioridade? O que estamos ensinando às crianças sobre o tempo? Como estamos lidando com o fato de que todos à nossa volta, inclusive nós mesmos, são passageiros? Há um tipo de sabedoria que só nasce quando aceitamos de verdade que somos temporários. Nietzsche propôs uma pergunta que até hoje atravessa a alma de quem se permite escutá-la com sinceridade. Ele imaginou um demônio que se aproxima de você em um momento de solidão e diz: tudo que você viveu até hoje, cada detalhe, cada escolha, cada momento, você terá que viver tudo de novo, exatamente igual. Não apenas uma vez, mas eternamente, repetido sem fim. E então Nietzsche pergunta: como você reagiria se soubesse que teria que repetir sua vida exatamente como ela é, do jeito que você tem vivido até agora? Sentiria desespero ou gratidão? Essa pergunta é poderosa, porque nos força a olhar de verdade para como estamos levando nossos dias. Você está vivendo de um jeito que aceitaria repetir eternamente? Ou está empurrando a vida com a barriga, adiando seus sonhos, se afastando das pessoas que ama, sufocando sua própria verdade? Essa ideia conhecida como eterno retorno não é sobre acreditar que tudo vai se repetir literalmente. É um convite a pensar: se sua vida fosse um filme que tivesse que ser assistido inúmeras vezes, você se orgulharia do roteiro? A morte não é o oposto da vida. Ela é o lembrete de que tudo tem fim, e justamente por isso tudo tem valor. Quando aceitamos que o tempo é finito, conseguimos enxergar o que realmente importa. E talvez, quem sabe, a melhor forma de vencer o medo da morte seja aprender de verdade a viver. E para você que está nos acompanhando, pensando sobre o fim, sabendo que tudo isso vai acabar, a vida que você está vivendo te assusta ou te orgulha? Se o demônio de Nietzsche te fizesse a pergunta, qual seria a sua resposta?